permanecei em mim. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. É este o presente, amados irmãos e irmãs, que nós estamos recebendo neste quinto domingo da Páscoa. Estamos recebendo o presente de uma revelação. Jesus hoje, neste Evangelho, está revelando quem Ele é e quem o Pai dele é. Eu sou a verdadeira videira, a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Jesus se vê como aquele que é a fonte do vinho, porque é da videira que nós extraímos o vinho. E Jesus sabia muito bem que o vinho na sua cultura era fonte de alegria, de plenitude, de regozijo, de êxtase, como em todas as culturas humanas, também na cultura hebraica. Jesus adorava vinho, adorava um vinho. E ele disse: eu sou a fonte do vinho, porque eu sou a própria videira, eu sou a videira. Não é à toa que o seu primeiro milagre, na versão do Evangelho de João, foi a transformação de uma coisa aguada, que não tem gosto, em vinho, nas bodas de Caná, da Galileia. Eu sou a verdadeira videira, esta videira de verdade. Meu Pai é que quer que eu seja assim, porque meu Pai é o agricultor, Ele que planta, Ele que me plantou assim. Ele me constituiu videira, porque Ele também é a fonte comigo do próprio vinho. Uma revelação maravilhosa, porque nos mostra não só quem é Jesus, no seu mistério e depois no seu ministério público, e quem é o Pai de Jesus, que é o verdadeiro Deus que Ele veio revelar. Um Deus que não tem nada a ver com o falso ídolo e com as imagens religiosas de Deus que nós fomos criando ao longo dos séculos. Carrancudo, azedo, Ele castiga. Deus, de quem eu tenho medo, porque me ensinaram desde criança que Ele castiga. Então eu tenho que fazer de tudo para não errar, para não pecar, porque se eu pecar eu tenho que aplacar. Tudo se transforma nessa prestação de contas a esse Deus e a gente tem medo de se encontrar com Ele. Muita gente tem medo de morrer, normalmente temos medo de morrer porque a gente vai se encontrar com Ele. É uma verdadeira escravidão por conta de uma falsa imagem de um Deus que a gente internalizou e está muito dentro de nós. Vamos fazer penitência, vamos fazer, porque é o lugar da tristeza. O cristianismo é o lugar do esforço, que coisa triste. É por isso que a gente vê as caras cansadas, tristes, abatidas, falando de Jesus, não sei como e para quê, com esse rosto de mortalha, porque é a própria morte em pessoa, a morte falando da vida. Como é possível a morte testemunhar a vida? É bonito quando a gente vê um brilho no olhar, uma alegria que a gente pode... Aliás, isso é tão humano, porque quando a gente quer presentear alguém, uma pessoa muito querida, em determinadas épocas importantes, no Natal, na Páscoa, no aniversário, em geral a gente dá uma garrafa de vinho. Por que a gente quer dizer nesse simbolismo ritual? Eu estou dizendo à pessoa: eu quero a sua alegria, parabéns, eu quero sua felicidade, abre esse vinho com sua família, tome toda essa, alegre-se, eu quero te ver feliz. Você está tão sofrida, a situação está tão difícil na sua casa, que pelo menos naquela refeição tem um pouco de êxtase, de dilatação, porque o vinho alegra o coração do homem, diz a Escritura. O vinho alegra. Então, quando a gente quer se alegrar um pouco, sair da mesmice, desatolar da lama da mesmice, da lamúria do sofrimento e da negação da vida, nada como, pelo menos, uma taça de vinho.
No final a gente se sente mais elevado, mais enlevado, mais extasiado, é próprio do vinho. A Escritura tem razão, o vinho alegra o coração do homem. A fonte de vinho está na videira, e a videira verdadeira é Jesus, nosso Deus e Salvador. Seu pai é o próprio agricultor. Jesus quer dizer que o ministério dele é um ministério de alegria, é realmente evangelho. Você está recebendo hoje uma taça de vinho neste evangelho, porque evangelion, a língua grega, significa, é uma boa notícia. Você veio receber uma boa notícia hoje, não uma lição de moralismo. Pesado, ninguém aguenta, não, pesado, já entrei pesado. Eu quero sair mais leve, porque é natural. Um êxtase, que o culto seja o lugar do êxtase. Não é de uma prestação de serviço, de um cumprimento de um dever, porque se eu não for, aliás, pecado grave, é grave. Muda tudo com esta imagem que é do próprio Jesus. Se ele não dissesse isso hoje, a gente nem poderia dizer. Mas ele disse, e exatamente é este presente que nós estamos recebendo neste domingo de Páscoa. É a alegria, que é vida, e a vida é mais forte do que a tristeza e a morte. Uma revelação. Vejamos então a partir desta revelação. A revelação é: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Vejamos rapidamente 3 pontos, nesses poucos minutos de que dispomos agora. 3 pontos rápidos. O primeiro ponto é: permanecei em mim. Permanecei. Um verbo fundamental em todo o Evangelho de João. Já no início, Senhor, onde moras, onde permaneces? Permanecer. No momento em que a gente vive numa cultura da instabilidade, tudo passa com velocidade, aqui é a cultura da estabilidade. Fincai as vossas vidas em mim. Permanecei, verbo lindo, verbo menem, na língua grega, permanecei em mim. Estejai fincados em mim. Enraizados em mim, em mim, em mim. Esse é o segredo, porque eu sou a videira. Se vocês estiverem fincados em mim, eu vou passar o vinho para vocês, porque eu sou a raiz, a fonte. Mas fiquem em mim, porque o tronco que for cortado, separado de mim, não vai dar em nada, vai secar. Fica jogando no lixo, não é? Secou. Como estão nossas vidas? Secou a alegria, secou o prazer, secou a esperança, secou. Mortos-vivos, secou tudo, secou. E a gente vê o secou pela tristeza, a gente vê o secou pelo olhar, secou. Não, permanecei em mim, porque sem mim, versículo 5, estamos no capítulo 15 do Evangelho de João 15, versículo 5, porque sem mim não podeis fazer nada. E a gente está fazendo tanta coisa, engraçado, a gente pode sim, eu posso fazer muita coisa sem ele. Nada significa nada de bom, nada de profundo, nada que fique. E por isso a gente gasta a vida fazendo um monte de coisa que não vai ficar nada. Porque ele disse que sem mim não podeis fazer nada, nada de profundo. E a gente tenta. E depois de fazer tudo a gente se cansa e faz mais. Está todo mundo cansado, exaurido, exausto, porque está fazendo muita coisa, só não está na fonte. Secou na fonte, vai fazer muita coisa e não vai fazer nada. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. Quer dizer, na verdade eu relaxo e quero só permanecer nele. Eu sou esse tronco que quero ficar na videira. Eu não tenho que fazer muita coisa. Não, está todo mundo dizendo que eu tenho que produzir. Porque se eu não produzir, eu vou ser despedido. Eu tenho que produzir. Você não tem que fazer. E está todo mundo, então, morrendo de asfixia, de angústia e de estresse, porque é a cultura do momento. Aqui não. É como se Jesus dissesse: relaxa,
fica tranquila, fica tranquila, basta permanecer em mim, porque eu dou conta do recado. Você vai fazer, mas vai fazer em mim, fazendo em mim é diferente. Você não vai se cansar tanto conforme está acontecendo. Permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. O amar vem disso. Eu não amo porque eu quero, eu não amo porque eu sou bom, porque eu não sou, eu não amo porque eu tenho que... Eu amo na medida em que eu estou em Jesus. Estando fisgado, plantado no tronco e na raiz, não há, e bebendo vinho que vem da raiz, não há como eu não amar. Se eu não amar, eu não estou na videira. Mas o amar não é um esforço moral. Nos disseram tanto isso, e continuam dizendo, você tem que amar. Você tem que amar, você não é cristão. Que negócio é? Você tem que amar, você dizer a uma pessoa que ela tem que amar, é a moral do dever que nos mata. Você tem que amar. Que coisa horrível. Como você tem que amar seu marido, você tem que amar seus filhos. Como você tem que amar? O amor flui. O amor é profundo, o amor vem da alma, o amor vem do coração, porque senão não é amor autêntico, é cansaço de amar, é moral do amor, do dever de amar. Quem ama, ama, e ama porque está se alimentando do vinho, bebe o vinho e ama. Realmente a pessoa que bebe o vinho, ela ama, pode notar, ela se alegra, ela ama, ela quer amar. Ela quer abraçar as outras. Interessante isso. Ela relaxa, porque ela quer amar. Permanecei em mim. Aí a gente vê quanto do nosso cansaço, da nossa angústia e das nossas culpas são tratadas. Eu não consigo amar, eu não consigo amar. Aí me culpo porque não consigo amar. Não. Permanecei em mim. Depois, segunda leitura, é o segundo ponto. Na segunda leitura nós temos filhinhos, bonito isso na segunda leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e verdade. Isso é que é amar. Amar é ter ações, não é dizer que eu te amo, é manifestar isso em ações e de verdade. Mas muitas vezes eu não consigo e você não consegue e nós não conseguimos, porque nós somos tão falhos que nós não conseguimos. E aí o apóstolo nos consola. Olha, mas não se culpa por isso não. Tenta amar. Não conseguiu, mas tenta. Vai em frente, mas também não se prostra se culpando não. Filhinhos, Deus é maior do que o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, como Ele nos acusa? O nosso coração, em geral, nos acusa dia e noite. Ele é cruel. Um coração ferido, doente, é um coração neurótico, aquele que nós temos. Então ele nos acusa, não fiz bem, você não fez, você tem que fazer. Não, eu não consigo. Mas o importante é tentar. Filhinhos, se o nosso coração não nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece a sua boa vontade, você está querendo acertar, errou, não tem problema que você está querendo acertar, Deus vê sua intenção, que coisa bonita é essa, nem eu me cobro e nem eu cobro ninguém, porque erramos tentando acertar, caímos e levantamos, caímos de novo e levantamos, voltamos a cair e nos levantamos, porque Deus está vendo a minha boa vontade, a minha generosidade de acertar. Deus não está cobrando como nós nos cobramos. Que coisa bonita esse segundo ponto, eu acho lindo. Filhinhos, amemos. Se não conseguirmos, ainda que o nosso coração nos acuse, Deus é maior do que o nosso coração. Nós teremos que ler muitas vezes isso que está na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 20. Teríamos que ler muitas vezes por dia, porque o coração não para de nos acusar. Ele é miserável, ele é miserável. Então, Deus não nos acusa. Não percamos a esperança jamais. Ainda que falhemos muitas vezes por dia. Aliás, normalmente falha quem está tentando acertar. Normalmente cai quem está tentando andar. Porque quem está confortavelmente sentado, imóvel, não cai. Normalmente o defunto não cai. O defunto não cai porque ele já caiu. Ele não cai. Só caem os vivos.
Que coisa bonita, caindo, levantemo-nos e vamos cair muitas vezes, mas Deus não nos culpa, não nos acusa e conhece bem as nossas intenções. Terceiro ponto e o último, diz Jesus: vós já estáis puros pela palavra que eu vos fiz ouvir. Versículo 3. Do capítulo 15 de João, vós já estáis puros por causa da palavra que eu vos falei. O que está acontecendo aqui hoje nessa assembleia? Está lindo hoje. Eu estou vendo a sua atenção. Eu me comovo vendo a sua atenção, porque você está completamente em sintonia. A palavra de Deus está chegando ao seu coração e você já está puro, na medida em que ela vai atingindo o seu íntimo, sua consciência, sua liberdade. A palavra de Deus é que nos purifica. Nós somos muito mal catequizados, muitas vezes. A gente acha que pureza é não errar, é pureza. Não, pureza é receber a palavra de Deus que nos purifica. Eu sou puro, você é impuro? Não, não tem nada disso. A pureza é essa capacidade de receber a palavra, de ouvir a palavra, porque é ela que nos purifica. É ela que nos purifica. A pureza não é conquista humana, isso é a moral realmente muito... Não é possível isso, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser puro, eu tenho que ser... Não, muitas vezes isso é neurose, é uma neurose religiosa, eu tenho que ser, e aqueles que querem ser, não vivem, a gente confunde tudo e não vive, e por isso a gente é triste, porque a gente tem que ser, porque Deus quer assim, eu prometi que tem que ser assim, e eu tenho... Não, vamos viver, vivamos a vida como ela é, vivamos com esse desejo profundo de ouvir a palavra de Deus, porque, aliás, você vem aqui hoje, eu acho que não é para fazer um passeio. Não valeria a pena vir fazer um passeio hoje aqui domingo. Você vem para receber a palavra de Deus. E ela te purifica. E você sai daqui puro. Puro. Temos que dizer isso. A palavra me purifica. Eu ouço a palavra, ela me cura, ela me salva. E ela vai me purificando sempre. Eu ouço hoje, no domingo, vou ouvir amanhã, durante a semana. Quanto mais eu escuto a palavra, mais ela me purifica. Minhas ações vão ser fruto da escuta da palavra. Uma pessoa que traz o evangelho na mente, ela tende a ter ações conforme o evangelho. O nosso problema é que a gente escuta aqui, lá, fora faz completamente diferente. Vive como se não cumpriu o culto religioso, depois é uma outra pessoa durante a semana. Uma esquizofrenia louca. Mas na medida em que eu vou me dobrando ao Evangelho, minhas ações vão correspondendo àquilo que eu escutei. Isso é ser purificado. O apóstolo fala: irmãos, amemo-nos uns aos outros. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece nele. E o mandamento é este, que amemo-nos uns aos outros. Como é que a gente tem coragem de ficar se degladiando, se comendo, falando uns dos outros? Muitas vezes isso é muito comum nas nossas comunidades. Falando, criticando, julgando, condenando. Não é possível. Anos e anos e anos e anos de vida cristã nas igrejas. E normalmente são as pessoas mais engajadas, são aquelas que se acham mais praticantes. Uma palavra azeda, amarga, de crítica, de condenação. Não é isso o evangelho. Amemo-nos, vamos nos amar, somos todos falhos, todos carentes, todos doentes. Caímos sempre, temos que nos amar uns aos outros. Este é o mandamento. O único mandamento é amarmos-nos a Deus, amarmos uns aos outros, porque nós amamos a Deus. Este é o meu mandamento, diz a leitura, segunda leitura de hoje, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Deus não vai perguntar se você foi católico no dia do juízo. Atenção. Ele não vai pedir sua carteirinha de comprovante de frequência de missa de igreja. Ele só vai querer saber, você amou, você amou, você amou. E é por isso que as prostitutas, segundo Jesus,
vão passar à frente da gente. É interessante isso, é uma contradição. Aqueles que a gente pensa que não são, mas amam, tentam amar, são bons, são cordiais, apoiam, incentivam, coisas que a gente tem que aprender a fazer. O mandamento de Deus é isso. Viver isso é viver do vinho novo. Quem ama é porque bebeu vinho. Voltando ao início para acabar. Quem bebeu vinho ama. Quem não está conseguindo amar e precisa amar e tem a neurose de que tem que amar e que tem que amar, precisa beber vinho. Tome o vinho do reino. Tome o vinho da palavra. Tome o vinho do altar. Este é o meu sangue. Quando a gente apresenta o cálice com vinho em cada missa, o sangue da nova e eterna aliança é o vinho novo do reino, que a gente é chamado a beber para depois amar. Que bonito se a gente pudesse testemunhar isso no mundo, nos vendo que nós somos capazes de amar. E por que nós amamos? Porque cumprimos um dever religioso? Não, porque bebemos vinho. Quem bebe vinho normalmente ama porque está feliz. Está feliz e quer brindar, e quer chamar o outro para brindar. Vamos brindar? Vamos fazer um brinde? Feliz Páscoa. Aí a gente levanta o cálice. Feliz Páscoa, vamos brindar. E na hora do brinde, as rixas somem, as brigas acabam. Os inimigos fazem as pazes na hora de um bom brinde. Que o Senhor nos ajude a beber da palavra, que é o vinho novo, para testemunhar esse vinho, que é a forma mais intensa de testemunho, quando nós nos amamos uns aos outros. É o que as pessoas querem ver de nós e se aproximarem. Não o fazem porque não conseguem. É tanta briga, é tanta coisa, não vale a pena eu ir lá.